Psicóloga e formanda em psicanálise, Beatriz Lopes, para conversar com a gente. Beatriz, seja bem-vinda ao Maré Alta. Olá, né? Bom dia. Sou a Bianca, né? A Colocar Bianca, aqui desculpa. sem problemas, Bianca né? Lopes. Isso, um bom dia. Agradeço, né, esse espaço de a gente estar conversando um pouquinho sobre que é tão importante, né? Tendo em vista a situação delicada que a gente está falando aí de, enfim, dessas violências dentro do espaço escolar. E que se a gente não for pensar fora da caixa, a gente vai. Não vai ser o primeiro, não é o primeiro episódio que acontece e não vai ser o último, né? Vão continuar acontecendo enquanto a gente não tiver um olhar mais ampliado sobre esse evento, assim, né? Essa situação. Interessante, Bianca, que a gente, vendo esse caso do Brasil, ele já fala que ele teve dois atentados que ele se inspirou. Foi ali o de Suzano, no massacre na Grande São Paulo, e de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999. Então, um garoto de 13 anos ali até pesquisou sobre o atentado de algo que aconteceu. Acho que ele não era nem nascido. Então, é interessante a gente parar para pensar por quê, né? De quem que é a culpa, né? A gente estava conversando sobre isso e para entender por que vem acontecendo, por que vai acontecer mais, né? Exato, né? A primeira coisa que eu quero trazer antes de fazer qualquer colocação é deixar os meus mais sinceros sentimentos à família e todas as pessoas envolvidas, né? Até porque é uma situação onde todos são vítimas, né? Quando a gente fala desse garoto de 13 anos, a gente precisa entender que esse sujeito ele não é isolado do seu meio. Ou seja, ele é atravessado pelas questões sociais, pelas questões econômicas, pelas questões políticas, pelas suas relações humanas, enfim. Ele não é um sujeito isolado do seu meio. Né? E aí a gente vê até um espaço onde no mesmo dia ocorrem duas situações muito semelhantes, né? Enfim, como eu falei, a gente está falando de um sujeito de 13 anos de idade, ou seja, é uma fase do desenvolvimento em que o sujeito ele não tem plena consciência das consequências das suas ações, ao mesmo tempo que já discerne o que é certo e o que é errado, né? Na mesma medida que também é um sujeito que, de acordo com os colegas de escola, enfim, ele sofria bullying, ele sofria muito bullying, sendo mais específica a homofobia, né? Ele também vem aí, né, ele carrega aí as questões de um governo que até então estava estabelecido aqui no Brasil, onde coloca o armamento enquanto um lugar de defesa e autoproteção, né? Então, o armamento nesse lugar de autodefesa e proteção, então é um lugar incentivado, né? Que a gente precisa também olhar esses discursos de ódio, né, que vieram muito à tona. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse sujeito ele está conversando com essa sociedade, né? E, e o ocorrido em si foi dentro da sala de aula, foi dentro da escola, né? Então, a gente também tem que pensar nesse lugar de ensino, que é o quê? A escola é um lugar muito importante para o processo de ensino-aprendizagem, mas a gente também precisa olhar para a escola como um lugar que é muito potente de reproduções de violência, né? A escola ela é muito reprodutora de violências. Ela tanto que a supervalorização, né, os valores da escola, né, é sempre a supervalorização das normas em detrimento do desejo, né? Então ocorrem muitos bullying. A escola quem diz como é que você deve se comportar, o que você deve vestir, como, a hora que você deve silenciar ou falar. Professores gritam com estudantes dentro de sala de aula, estudantes gritam com professores dentro de sala de aula. Temos a questão da internet, que vem muito à tona também, que deixa o lugar do professor, da autoridade do professor, muito questionável, no sentido que antes o professor tinha o seu lugar de detentor do saber, né? Daquele que é autoridade através do saber. Hoje, o saber é acessível a todos. Que lugar que esse professor se encaixa? Qual é a relação que ele vai estabelecer nesse ambiente escolar, né? O Brasil é um dos lugares que é mais violentos assim, com os professores, né, em relação à conduta de estudante e professores. Então a gente tem que começar a entender tudo bom que a gente está vivendo aí em relação a esse ambiente escolar
e começar a entender uma questão que Paulo Freire traz e que eu vou, né, trazer a fala dele, que é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor, né? Então, sendo vítima de bullying, ele também retribui a violência com a violência, tanto que há narrativas de que ele trazia discursos racistas, né? Então, nesse lugar de violentado, ele também violenta, e aí ele toma essa atitude que seria o auge do bullying, né? Que é quando gera mortes, né? Que é quando tanto do suicídio quanto do assassinato, né? Se não é o ódio do outro, é o ódio por si, enfim, né? É, Acaba. Opa. é interessante você trazer até o do respeito dos professores, né? Porque já virou pauta aqui no programa. Por exemplo, MC Pipoquinha, que esses dias ela fez ali um discurso de ódio, né? De ódio não, mas tirando ali o poder do professor, do profissional da educação. Já vimos também isso relacionado a discurso até político, né? Pegando um pouco para esse, né, esse gancho. E eu sinto também que a sociedade vem tirando esse poder realmente do professor. Achei interessante essa sua fala, porque na minha época de escola, a autoridade ali dentro, do portão para dentro, era o professor. E não, nem por fora, nem isso era debatido, né, de tirar toda essa autoridade. E na minha casa também, nunca o professor valeu menos do que ele merecia. Se eu fizesse alguma coisa errada, algo desrespeitoso ao professor, eu era repreendido em casa, né? Exato, o lugar do professor está muito questionável ultimamente, que precisa ter aí sofrer algumas transformações, né, para estar se adaptando a esse meio que a gente está vivendo. E é muito importante a gente entender que a, o ambiente escolar, ele também, a estrutura dele está muito ruim, né? No sentido que tem a superlotação de estudantes, poucos profissionais atuando, né? Temos a escassez de psicólogos dentro do ambiente escolar, né? Há poucas escolas que têm aí psicólogos que orientam, né, nessa questão de saúde mental, enfim. Temos o despreparo também dos profissionais em meio a todas essas transformações, até mesmo esse novo ensino médio, a gente vê que tem poucas pessoas capacitadas para estarem ali, e não é culpa dos professores, não é culpa de, sabe? Eu até tenho uma frase da Hannah Arendt que ela traz o quê? Quando muitas pessoas são responsáveis, ninguém de fato é. Né? E a gente está vivendo esse boom de que existem muitas pessoas responsáveis por tudo isso que está acontecendo, mas ninguém de fato se responsabiliza. E é interessante você falar disso, porque essas pessoas que saem, né, essas notícias dessas pessoas que fazem esses massacres não deram sinais tão óbvios quanto o pessoal espera, né? Que vai ficar violento demais até chegar atirando ou atacando na escola. Muitas vezes é a pessoa quieta, reprimida, né? Porque ela vai ali recebendo toda essa agressão, esse bullying e vai guardando para ela, né? Tanto que tem gente que tem casos de massacres que a pessoa voltou na escola que ela estudou depois de adulta. Então ela guardou, remoeu isso por muitos anos. Ela não ficou ali dando sinais que ela ia fazer isso. É interessante essa tua fala, porque mais do que a gente pensa, as pessoas elas dão sinais. Mas a minha pergunta é enquanto nós, sociedade, estamos atentos ao nosso próximo, ao nosso outro, né? Porque o estudante que é quieto, que não fala nada, ou que isso, que é briguento, ou isso, aquilo, ele é visto como, toda escola tem um desse. É normal, né? E aí a gente vai normalizando coisas que não são normais. Esse estudante, mesmo que a gente está falando que efetuou o ato em São Paulo, ele já arquitetava, já trazia o plano dele, já fazia acho que 2 anos, né? Ele estava estudando, enfim, ele contava para algumas pessoas, ele publicava nas redes sociais, no Twitter, né? Que ele ia fazer, que ele estava pensando em fazer, enfim. Então a gente fica muito visível o quanto esse estudante ele estava desassistido.
ele estava sendo ignorado enquanto sujeito potente. Né? E quando eu falo sujeito potente, eu digo tanto potencial criativo, de autenticidade, de criatividade, enfim, quanto eu falo de um potencial violento, né? Então, ele estava sendo desassistido. E aí, isso é muito. E aí eu coloco que a culpa é dos pais, a culpa é do professor, a culpa é de toda uma sociedade. A culpa é o do momento político, é de tudo. Né? E a gente precisa começar a trazer esses pingos nos is para que realmente, de fato, nós, enquanto sociedade, possamos começar a nos responsabilizar e a entender que nós temos parte nesse movimento. Nós também somos agressores, nós também somos violentos, né? Quando o professor às vezes grita com o aluno dentro de sala de aula para chamar atenção e acha que isso é normal, gritar, não, é violento, né? Então, muitas coisas normalizadas, ou o contrário também, quando o estudante grita com o professor, não é normal, não é natural, a gente precisa entender que são comportamentos violentos que não chegam ao auge de uma morte, mas que podem atingir esse lugar, né? E a gente tem que começar a pensar também que as escolas hoje, né, como eu falei, a falta de estrutura, por vezes a escola não quer ser conhecida como uma escola violenta. E aí ela não. Tivemos ali uma travadinha nela, né? Mas enquanto a gente vai resolvendo aqui, ó, tem gente participando no nosso YouTube. Só para lembrar, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e também na Yuka TV. A pessoa, o Ângelo Carrasco, que mandou ali no YouTube, ele falou, ó, estudantes sem assistência alguma e bullying negligenciado, mais uma vítima que se torna agressor. Era o que ela estava falando ali, né? A vítima, ela recebe ali todo essa agressão durante o seu período de estudo ali na escola e vai guardando isso para ela e daqui a pouco começa a soltar, começa a virar um agressor também. Alguns param por ali no bullying, no xingamento na escola, e tem outros que vão para essa finalidade, que infelizmente é fatal. A gente está com ela de volta. Se quiser continuar do ponto que você estava, para a gente voltar na conversa. Claro, eu estava trazendo que as escolas hoje, elas não querem ser vistas como escolas violentas. Ou seja, elas deixam de registrar os atos violentos, elas deixam de materializar isso, né, de colocar enquanto registro os atos tanto de violência física, né, e que são geralmente os mais relatados, quanto violência verbal, psicológica, sexual, enfim, eles acabam não arquivando, acabam não tendo dimensão da recorrência, da importância desse tema, sendo algo que acaba ficando velado, silenciado, enfim, e que a gente já entendeu que sem conversa a gente não chega a lugar nenhum, e sem algo material a gente não consegue pensar em estratégias realmente eficientes e eficazes a curto e longo prazo nesses casos de violência. A gente também tem que pensar que é necessário ter políticas e movimentos em prol da saúde mental dentro das escolas, né, a importância do profissional de psicologia, dos professores preparados para essa demanda, né, entender que um discurso é muito importante, o desarmamento da população, né, tirar essa ideia de que a defesa está no armamento, né, e também ter respostas mais firmes frente a narrativas e comportamentos fascistas, né? Isso é muito importante também para a gente começar a pensar fora da caixa, né? E até dentro disso que eu acho muito importante é que algumas estratégias que foram pensadas, né, que as notícias têm trazido, é que tratar esse episódio, né, como um fator de segurança pública, ou seja, colocando policiais armados dentro de escolas, né, como forma de segurança. Tá. Primeiro, a gente está reduzindo a uma situação que está totalmente atravessada por toda a sociedade, e aí a gente pega e faz o quê? Evidencia o fracasso escolar, que é colocar pessoas armadas dentro de sala de aula, dentro de escola. A gente já está entendendo que a resposta desse menino fui violentado e violento, né? E aí a gente traz de novo um discurso de
vamos combater violência com violência. Não está dando certo. A gente precisa começar a enxergar, tirar aquilo que não faz com que a gente tenha uma visão clara da situação e entender que violência não se combate com violência. A gente vai viver num ciclo que não se finda, não se fecha e não traz solução. E eu acho interessante levar esse tema para dentro da sala de aula e levar até mesmo a notícia que aconteceu, né? Ser debatido, ser falado sobre isso, porque até mesmo os colegas, professores, começam a perceber o comportamento do colega na sala de aula, porque criança e adolescente não são bobos, né? O menino tem 13 anos e fez toda essa pesquisa, estava estudando para fazer isso. E tem colegas ali, o próprio aluno que pode ajudar. Eu lembro no meu tempo de escola, eu sempre fui uma criança muito tímida e também sofri bullying. Mas tinha aqueles colegas que pegavam a frente e falavam, não, ninguém vem mexer com você, ninguém vem bater em você, você tá quieto por quê? Então acho que quando isso é debatido em casa, em sala de aula, todos conseguem se ajudar, não só os adultos ajudando ali, mas também as crianças começam a ter percepção e começam a se juntar ali para ajudar ou desconfiar e levar isso a uma direção, um professor, tal aluno está muito agressivo, às vezes descobre algo que vem de casa, está acontecendo em casa, um coleguinha ali percebe e começa a avisar o professor, avisar a equipe pedagógica, né? Acredito que isso todo mundo sabendo disso, debatendo isso, pode ajudar, né? Exatamente. O lugar do diálogo, da conversa, é o que abre novos caminhos, novos significados, é um lugar de identificação, é um lugar de escutar e ser escutado. É isso aí, travou de novo. Eu quero chamar vocês para participarem também, né, gente? Mandem a opinião de vocês aqui no nosso WhatsApp. Mandem um áudio ali, converse com a gente. Para você que está acompanhando também no nosso YouTube, temos participação ali. Tem participação da Nena. A Nena está participando com a gente aqui nessa manhã de quarta-feira. Ela está falando a respeito também aqui da questão do massacre, né? Contra as pessoas aí, isso é memória fraca, problemas mentais, que começa a assistir as coisas aí, começa a ficar nos computadores aí, no celular, vendo essas coisas e querem depois fazer igual, acha que isso tudo é normal. É problemas mentais, né? Desde pequeno. Aí a família de certo não cuida, também não tem muito amor da família, acontece essas coisas. Isso é falta de amor no coração. Falta de Deus no coração. Tá bom? Beijada e abraçada. Beijo, obrigado pela sua participação. Tem... Amara, pode ser mais um? Vamos. A Mara mandou o seguinte, por exemplo, a escola de Itajuba, Manuel Antônio de Freitas, semana passada uma aluna agrediu outra no recreio. Deu socos, derrubou no chão e deu com uma xícara na cabeça e a menina saiu ferida. O que a escola fez? Deu uma semana para ela ficar em casa. Não teve nenhum castigo maior. Como os pais veem essa situação? A minha filha estuda nessa escola e eu, como mãe, não aceitaria. Na época que eu estudava, haviam castigos graves. Era expulsão da escola. E hoje, o que é feito na escola? Às vezes a criança até vê isso como uma coisa boa, né? Ficar uma semana em casa e quem que vai ficar cuidando ali também, né? Aí fica em casa, vai acostumando com isso, não ir à escola, já vira uma rotina e aí vai pra rua, começa a ter problemas com drogas e tudo mais. Eu sempre fui contra esse castigo de meia suspensão, algo do tipo. Às vezes assim, pra segurança das outras pessoas, pode ser que tenha que acontecer. Mas antes, num início, assim, né, acredito que um acompanhamento psicológico, envolver também, né, as autoridades, né, procura o juizado ali para tentar reverter isso enquanto é cedo, essa agressão, né? Acredito que a criança ela não pode ser carimbada ali, ou adolescente carimbado enquanto jovem como agressor e isso não ter jeito. Acredito que ainda enquanto é criança e enquanto é adolescente dá para trabalhar isso, dá para tornar um adulto responsável que não seja agressivo, mas enquanto é tempo, né? Não dá para ficar prolongando isso. E a nossa psicóloga já está de volta.
Não sei se você ouviu, se você concorda com isso, né? Tivemos uma participação aí. Estou observando tudo, ouvindo também, tranquilo. Bom, a gente precisa entender que comportamentos agressivos fazem parte da constituição humana, tá? É importante a agressividade humana e ela é diferente de violência. A violência pressupõe uma intenção, uma noção maior de que irá de fato machucar o outro, para além da questão da autodefesa, né? Enfim, e não combater a violência com mais violência não vai dar certo, como eu estava trazendo antes. O bullying ele é formado por uma tríade, né, entre plateia, agressor e vítima, né, onde esses lugares são sustentados e que não adianta punir severamente. Quanto mais você pune, mais você está ali, de fato, potencializando aquele sujeito enquanto violento, porque, como eu falei, a pessoa que é oprimida, o sonho dela é se tornar opressora. Então, à medida que ela conseguir, que é, por exemplo, essa adulta, que na época de escola, talvez ela se sentisse muito vulnerável para efetuar tal ato, mas quando ela cresce, ela se vê potente para fazer aquilo, é esse lugar. Não adianta ter punido, não adianta ter. Entende? Precisamos ter conversas mais abertas e, claro, também não é a questão de leva para casa e não vamos fazer nada. Precisam ter medidas melhores, né? Precisa ter acompanhamento psicológico, precisa estar direcionando esses jovens, esses adolescentes, essas crianças, porque a criança ela não tem recurso suficiente para se autorregular. O adolescente ele ainda está começando a conhecer o mundo, ele também passa por diversas transformações corpóreas, tem a questão de ser um período onde ele fica mais voltado para ele mesmo, né, nas suas relações, onde ele sai um pouco do berço da casa, né, da família, e quer se identificar com outras pessoas. Então, essas fases, elas precisam de orientação. Você precisa pegar o sujeito que não sabe o que fazer com aquilo que ele sente e dar direção para o que ele pode fazer com aquilo que ele sente. Nem sempre o adulto sabe fazer e, por não saber fazer, também não sabe orientar. Né? E aí é onde a gente vê essas pessoas que, não sabendo o que fazer com seu sentimento, direcionam aí para uma via violenta e que gera consequências de marcas irreparáveis, né? Que seria a morte dessa professora de 71 anos, que deixa aí o coração, né, entristecido tanto da família, quanto amigos, quanto dos estudantes. Acho interessante isso que você falou, a assistência. Na minha época de escola, sentia falta ali de ter uma psicóloga. A equipe pedagógica e professor não tem tempo, não tem braço para ver isso, para abraçar isso. E na escola encontramos aí diversos distúrbios, né? Como às vezes a agressão, algo que vem de casa, às vezes o TDAH, né, que há pouco tempo nem os professores estavam preparados para receber alunos assim, então eram vistos como alunos muito agitados ou muito lerdos, preguiçosos, e isso o professor não consegue ver, não consegue dar essa assistência, né? Então, acredito que o acompanhamento psicológico, até para fazer essa análise na escola, seria interessante, seria legal, porque nem toda família consegue também levar, né? Pagar por isso, e às vezes conseguir também no poder público ali, conseguir uma psicóloga gratuita é difícil. Isso quando se percebe esses distúrbios, né? Então, acho que é um problema aí muito grande que precisa dessa assistência. O que você está pontuando aí, essa questão da falta de estrutura mesmo, né, da capacitação e de trazer uma estrutura onde há profissionais que estejam ali para orientar, psicólogos, enfim, psicopedagogos, que estejam ali para trazer uma estrutura melhor, um conhecimento, né, científico. É isso aí.
tivemos mais uma travadinha, mas é isso que a gente estava falando, né? Precisa ter esse acompanhamento, precisa ter, como ela disse, a sociedade inteira trabalhar contra isso. São os governantes trazendo psicólogos para as escolas, é a escola trazendo esse tema, quebrando esse tabu, às vezes não é falado sobre isso, acho interessante falar, trazer essa notícia para dentro da sala de aula e falar, olha, isso aconteceu por isso, por aquilo, trazer o especialista, igual estamos debatendo aqui, para explicar por que aconteceu isso. Porque daí todo mundo começa, então, né, a perceber. Exato, então eu até deixo aqui claro, né, que não temos culpados, né, somos todos vítimas, mas não de um lugar de coitadismo, não. É um lugar que a gente tem que começar a olhar e falar qual que é a nossa parcela de responsabilidade dentro desse contexto. Porque se a gente não debater isso, vai continuar acontecendo com cada vez mais recorrência. Então a gente tem que entender que não se combate violência com violência. A gente precisa começar a entender que a gente está vivendo um período de transformação, né? O conhecimento não é mais obtenção do professor, então... É isso aí. Eu já vou agradecendo a participação da Bianca, né? Ela foi bem construtiva essa nossa conversa. Tivemos ali, travou um pouquinho, né? Mas sempre a participação dela correu clara aqui e foi interessante para que podemos levar esse tema à frente, debater esse tema em casa, na escola, na rua. Acho que não dava para deixar passar tudo isso, né? 2 massacres em um dia só, tem que ser debatido isso. Eu quero agradecer, então, a participação dela aqui no nosso Maré Alta e quem participou também levando pergunta. Ela tá aí. Muito obrigado, viu, Bianca, por participar e trazer seu ponto, trazer seus conhecimentos aqui para esse debate. Eu que agradeço o espaço também, por vocês estarem dispostos a conversar, dialogar e pensar de um outro ponto, né? Fora da caixa, fora do julgamento, e realmente potencializar o nosso poder de ação sobre o que pode ser feito, né? Agradeço esse espaço e mais uma vez deixo a minha solidarização em relação à família e amigos das vítimas. Muito obrigado.